noite. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Alberto, Gustavo, Zeca, Lara, sejam bem-vindos. Tá ok a imagem, o som? Aqui no Face tá tudo bem? A imagem e o som tá ok? Tá tudo certo? Júnior, seja bem-vindo, boa noite. Roseli, boa noite. Tá legal o som, a imagem aí no Face? Já eu desligo a música. Só aguardar a turma chegar. Cris, seja bem-vinda. Friozinho de 7 graus aí hoje, oh meu Deus, que delícia! Que delícia! Amo! Obrigada, Zeca! Adriano, seja bem-vindo. 7 graus, hein? Que delícia. Adoro. Então vamos lá. Pronto, sem musiquinha agora. Sejam todos muito bem-vindos. O tema de hoje é bastante instigante, né? Porque eu fui fazer as contas para poder fazer a divulgação da live de hoje e faltam 66 dias para acabar o ano. E eu tomei um susto, né? E eu ouvi algumas pessoas me dizendo, comentando a respeito da divulgação, que também se assustaram. Porque esse ano o tempo passou muito rápido, né? E a nossa proposta de hoje é estar conversando, refletindo juntos aqui o que você está fazendo com esse tempo que você tem e o que você pretende fazer para o ano que vem, para que 2021 de fato seja o momento da virada, né? Aquele momento que você vira a chave, que você começa a olhar para aquilo que de fato te importa. Então eu gostaria de propor esse diálogo aqui hoje com vocês. Quero que vocês fiquem à vontade para participar, para interagir, para fazer perguntas. Eu trouxe alguns livros que eu quero compartilhar, que eu quero mostrar para vocês, que me inspiraram a estar conversando aqui hoje sobre esse tema. E eu quero começar falando de um livro que é da Clarice Lispector, que eu gosto muito, né, da leitura dela, que é esse daqui, que chama Felicidade Clandestina. E são vários contos, né, e o primeiro conto exatamente esse sobre a felicidade clandestina, que ela vai descrevendo uma situação em que ela queria muito ter um livro e aí ela consegue pedir esse livro emprestado de uma amiga, enfim. E a hora que ela toma posse, né, a hora que ela tem esse livro emprestado com ela não consegue desfrutar disso. Então eu quero ler só esse trechinho, que é o trechinho final do conto para vocês. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abri-o, li algumas linhas maravilhosas. Fechei-o de novo. Fui passear pela casa. Adiei ainda mais indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardara o livro. Achava-o, abria-o por alguns instantes.
criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. E aí eu queria propor então esse início de reflexão. Seja bem-vinda, Pati, muito bom ter você aqui. Sérgio, seja bem-vindo. Eu gostaria de propor nesse início de reflexão quantas vezes esse sentimento dessa felicidade clandestina não faz parte da sua vida, né? Quantas vezes você sonha, projeta, idealiza alguma coisa e quando você tem é essa mesma sensação que ela descreve, né? De fazer de conta que não tem, para depois ter, para poder curtir, mas não pode curtir muito, dar uma disfarçada, como ela fala, né? Que vai comer manteiga, pão com manteiga, e que sai da cena. Quantas vezes isso não acontece nas nossas vidas? Então eu queria iniciar esse diálogo pensando exatamente nesse ponto. Por que será que a felicidade tem que ser alguma coisa clandestina? Qual a dificuldade de tomar posse, de se apropriar da sua vida, das suas escolhas? E aí eu fiquei pensando, né, que no momento que a gente atravessa essa pandemia que nós começamos a enfrentar mais de perto a partir de março, né, e que aí já estamos terminando outubro e já estamos terminando o ano. O que você aprendeu com isso? Qual a lição que ficou? O que esse tempo em casa, home office, isolamento social, distanciamento social, quanto que isso te colocou para pensar, para refletir e para de fato questionar o que é essa felicidade na tua história? Quais as escolhas que você está fazendo e qual o papel que a felicidade tem na tua vida? Então eu fiquei pensando. E aí eu coloquei algumas coisas, quando a gente vai fazer uma projeção de final de ano. Enzo, seja bem-vindo, Jaque, Pires, muito bom ter vocês aqui. Então eu queria dizer que a partir desse texto da Clarice Lispector, né, da Felicidade Clandestina, Sérgio, Adriana, muito obrigada pela presença. Então a partir desse texto eu comecei a me questionar, a refletir, qual a lição dessa pandemia, o que a gente aprendeu, o que nós estamos de fato vivendo e o que a gente vai levar, qual vai ser a herança que nós vamos levar desse ano de 2020 para 2021. O que a gente vai transformar a partir dessa experiência, dessa realidade, desse momento que a gente viveu. Então eu enumerei alguns tópicos, né, de coisas para não fazer e coisas para fazer para o próximo ano. E isso são coisas, claro, que me vieram à mente a partir das minhas leituras, a partir da minha experiência, e que eu gostaria que vocês, à medida que eu fosse falando, que vocês comentassem. Então a primeira coisa que eu queria colocar, que é algo que eu percebi que não deve ser feito, né, pra gente levar pro ano que vem, para que de fato seja esse momento da virada, que tá aqui, né, gente, 66 dias é muito perto. Hélio, seja bem-vindo. Então a primeira coisa é não ser complacente. O que é a complacência? É quando você se acostuma com as coisas do jeito que elas são e você acaba achando argumentos, desculpa, e falando, isso é assim mesmo, isso não muda, isso não tem jeito, e você vai ficando complacência, você se distancia do senso de urgência, que o tempo, né, esse tempo que passa rápido, que passa sem que muitas vezes você perceba, né, sem que você se dê conta, e aí você perde esse senso de urgência. Então eu queria fazer uma indicação de uma leitura, que é esse livro, que chama Sentido de Urgência, do John Kotter, que ele faz uma descrição aqui, que eu quero falar para vocês, né? Então ele fala do complacente, e ele fala também do falso sentido de urgência, né? O falso sentido de urgência é quando você sai correndo, tudo é urgente, tudo é para agora, e tudo você quer fazer rápido, e você não chega a lugar nenhum. Né? Agora, a definição do complacente, ele diz assim que é quase certo que tenha complacência à sua volta. A complacência quase sempre ela é produto do sucesso ou do sucesso percebido. A complacência pode sobreviver durante muito tempo depois de um grande sucesso ter desaparecido. As percepções não são precisas. É algo muito básico, instintivo,
e os complacentes, eles se contentam com o status quo. Quer dizer, você está numa posição, você está num lugar e que você fala, puxa, já está muito bom, obrigado, é isso mesmo, e você vai deixando. Ou então, não está tão confortável assim, mas é aquele lugar que você conhece, é o território que você domina. Então, ser complacente é essa inércia. Eu acho que essa palavra eu acho que define bem. Né, quando você perde esse movimento interno que te faz buscar o aprendizado, que te faz buscar o novo, que te faz buscar ser melhor, que te faz buscar aprender, que te faz movimentar, que é a vida. Né? Eu estava assistindo uma entrevista outro dia do Yuval Noah Harari, aquele que escreveu Homo Sapiens, Homo Deus, Sapiens na verdade, né, Homo Deus, que esse eu quero fazer tema de uma outra live, porque é riquíssima, né, as colocações, são riquíssimas as colocações que o Yuval faz, e ele estava dizendo assim, qual a diferença entre um chimpanzé e um ser humano? E a diferença ele fala, se você colocar num ambiente isolado um chimpanzé e um ser humano, eu aposto que o chimpanzé vai sair melhor, né? Agora, o que fez com que a gente tivesse hoje esse domínio do planeta, né, sobre as outras espécies? Ele fala que é principalmente pela capacidade de cooperação, de uma cooperação flexível. É quando eu consigo me unir ao outro e a partir disso construir algo bacana, algo legal para a coletividade. Né? E aí ele vai falando das invenções, quer dizer, o dinheiro é uma invenção, não existia. E a gente acredita na força do dinheiro. Ele falou, se você chegar para um chimpanzé e der uma nota e falar, toma, você com essa nota pode ter uma banana, ele não vai pegar. Né? E ainda ele brinca, ele fala, você está pensando que eu sou um humano? Né? Então é interessante como ele vai problematizando e, como eu disse, eu vou aprofundar esse tema numa outra live, mas eu queria estar mostrando aqui essa questão da complacência, o quanto que a gente vai se acostumando com o lugar que nós estamos e isso vai virando a tua realidade, você vai sendo consumido, devorado por uma rotina, por uma vida, por uma situação que muitas vezes pode não ser a melhor escolha para você. Então a complacência que eu estou pedindo para que você evite, né, para esse teu projeto aí para 2021, é exatamente o contrário, é ter esse sentido de urgência, é saber que nós temos um tempo pela frente, que não sabemos quanto tempo é. Vimos esse ano muitas perdas, né, muitas situações difíceis, muitas situações tristes de pessoas que a gente ama e que partiram, não só por conta da pandemia, né, mas esse foi um agravamento, e que isso de alguma forma tem que colocar você para refletir na tua vida, no tempo que você tem. Então, um sentido de urgência nesse aspecto, né? O que você pode fazer. O segundo ponto, né, que eu coloquei para você não fazer, não entrar, não cair nessa armadilha, né, vamos dizer, a armadilha do piloto automático. A hora que você vê, você já está fazendo porque você já fazia, porque é assim a tua rotina, e além de ser complacente, né, você entender que essa é a forma de funcionar e se desconectar daquilo que de fato é importante. Então esse modo piloto automático, gente, ele é muito convidativo. O tempo todo a sociedade, a vida, a rotina convida a gente a entrar nesse modo piloto automático. Hoje nós temos inúmeras situações que acabam roubando a nossa energia, o nosso tempo, e às vezes a gente nem se dá conta, né, de você não estar fazendo as melhores escolhas. Então, evitar entrar no piloto automático. E quando entrar, você ter a consciência de que você precisa sair. Eu vou falar depois como fazer, né? Quais são as dicas do que fazer. Como que você pode recuperar, retomar essa energia, esse fôlego, essa capacidade de acreditar em você. E vejam, né? Eu não sei dos que estão aqui assistindo, como que vocês receberam a hora que vocês viram a chamadinha para a live de hoje. Mas não dá um friozinho na barriga? Saber que o tempo passou tão rápido que a gente já vai virar o ano daqui a pouco. E o que você fez com esse tempo? A Érica está dizendo aqui, boa noite, eu me reencontrei trabalhando home office, fiquei mais próxima e solidária com as histórias de vida dos meus alunos e suas ansiedades. Fiz uma horta, que fantástico, Érica! E estou adorando cultivar meus alimentos e curtindo a maternidade aos 40, com minha bebê de 1 ano. Puxa, que depoimento lindo, de 1 ano e 6 meses. Muito obrigada, viu? Fico muito orgulhosa de você compartilhar isso aqui com a gente.
A Érica foi minha aluna alguns anos atrás e agora é professora, é mestre e tem essa filha linda que eu acompanho aqui pelo Face, não conheço ainda pessoalmente. Parabéns, viu? Eu entendo que essa coisa de ficar mais fechado, as pessoas foram obrigadas a olhar para elas mesmas, né? Olhar no espelho e ver o que de fato faz diferença na sua vida. Boa noite, Antônio. Marta, boa noite. O Júnior está dizendo que foi muito rápido, parece que não fiz nada. Neuma, boa noite, seja bem-vinda. Juliana, obrigada pela presença. Então, essa sensação, né, de que você às vezes está no piloto automático, que a vida convida a gente a entrar nesse modo de não parar, de não pensar, de não refletir. A pandemia cortou isso. De uma certa forma, a pandemia colocou a gente para olhar no espelho e falar, opa, peraí, o que é importante, o que você está fazendo da tua vida, o que você de fato cultiva. Gente, eu tenho a impressão que aqui no Face eu caí. Parece que não tá... Tá tudo bem? Porque aqui tá piscando, bom, enfim. Só sinaliza aqui pra mim, tá? Se tá ok, se vocês estão conseguindo me ouvir e me ver. Aqui no Insta tá tudo bem, né? A Patrícia disse que fez muitas mudanças na vida profissional e pessoal. Tantas coisas que não tinha me dado conta da importância de ver realmente você, né? De se ver. É exatamente isso, né? Então eu penso que essa é uma contribuição... que é uma lição positiva que a gente pode tirar desse momento difícil que nós atravessamos. O terceiro ponto que eu queria dizer é não nutrir emoções negativas. Aqui parece difícil, né? E aqui eu não tô falando, gente, que é para ficar naquele bobo alegre, né? Que parece que tá sempre feliz, que tá rindo de tudo, né? Que tá acreditando que a tristeza é algo ruim. Não, a tristeza não é ruim. Ainda eu li um texto, acho que foi ontem, do Rubem Alves, que eu adoro, sou fã dele, ele falando de ensinar a tristeza para as crianças. Eu achei muito interessante, porque as pessoas fogem da tristeza, né? E a tristeza, ela é inerente à condição humana, principalmente quando a gente passa por situações de sofrimento, de dor, de perda, e é importante você poder criar dentro de você um espaço para viver essa tristeza, essa dor. Mas quando eu falo de não nutrir emoções negativas, são aquelas emoções que te levam para um lugar ruim. Porque eu não acho que a tristeza ela é ruim. Estar triste é parte da vida, é condição inerente da vida. Agora, você ficar cultivando sentimentos de ódio, sentimentos de rancor, sentimentos de vingança, isso é nutrir emoção negativa. Você ficar achando que você precisa fazer alguma coisa para lesar, para machucar, para maltratar alguém, isso é cultivar emoção negativa. É isso que eu estou dizendo que não é o saudável, né? E depois a gente vai falar, claro, o que é o saudável. Então, estar triste não é problema. Todos nós ficamos tristes, principalmente passando por situações difíceis. É natural que você fique triste, mas é natural também que você encontre dentro de você um espaço para lidar com essa tristeza. E que você possa buscar de uma forma criativa, como esse depoimento fantástico, né, que a Érica deu. Imagina, né, poder fazer uma horta, que delícia. E poder se conectar com coisas simples, coisas do dia a dia. Isso é muito importante. Então eu proponho que você reflita sobre isso. O Gustavo está dizendo, penso que não devemos nos desesperar para tentar fazer como a música do Titãs, tudo ao mesmo tempo agora, mas também que não sejamos Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Gostei, bacana, é isso mesmo, né? Essa coisa do tudo ao mesmo tempo agora gera uma aceleração que muito provavelmente vai ser de alguma forma negativa, vai te trazer para uma condição que não é saudável, assim como esse deixa a vida me levar, que é a complacência. E o quarto ponto que eu queria colocar, né, de coisas para não fazer, é não ficar apegado ao passado. Nós somos frutos da nossa história, do que nós vivemos, dessa presença que é boa ou ruim, positiva ou negativa, mas que a gente traz essa carga, né, com a gente. E é importante que a gente tenha respeito pela nossa história, pelos nossos antepassados, por tudo que a gente viveu.
mas que a gente não fique apegados a isso, que a gente não fique nesse saudosismo, né? Eu vejo às vezes algumas pessoas falar, porque na minha época, porque no meu tempo, e o seu tempo é agora, você está vivo. Não é o que aconteceu lá atrás, é o que está acontecendo aqui, agora, nesse momento. Então, se lá atrás você tinha vivências talvez positivas e você lembra com um certo saudosismo, bacana, legal, são lembranças, são memórias. Mas que você não perca a noção do teu presente, que você possa estar aonde você está, fazendo o que você está fazendo e de alguma forma encontrando sentido nisso, né? E não viver lá no passado, porque lá atrás, porque naquela época. Eu vejo muito post nas redes sociais com esse aspecto, né? E cada época tem a sua beleza e a gente precisa de encontrar a beleza desse momento presente. Jim, boa noite, seja bem-vindo. Então, as coisas para não fazer, para a gente poder virar a chave, para a gente começar 2021 com uma energia bacana, positiva, para não fazer, para deixar que isso fique, né, no passado, eu enumerei esses 4 tópicos. Agora, o que fazer? Então, a primeira coisa, na virada do ano, a gente gosta de fazer promessa, né, de fazer um trato, de traçar metas. Então, o que eu quero pedir é que você trace metas tangíveis, que você olhe para 2021 e você, de fato, se propõe a fazer aquilo que vai dar para fazer. Né? Não fique traçando um cenário, né, uma meta que não seja possível de acontecer. Então, é importante que você olhe, que você avalie o que de fato você pode fazer por você. Tem um livro que eu quero mostrar para vocês, que ele é do Dalai Lama. É muito interessante, né? Ele fala sobre a liderança para um mundo melhor. Esse daqui. Tem alguns aspectos aqui muito interessantes, assim, muito ricos, e que ele fala que a única certeza, né, da vida é a mudança, é essa impermanência das coisas. Então é importante que você tenha flexibilidade, que você tenha essa percepção e que você se proponha a fazer coisas que de fato você vai conseguir fazer. Porque senão vem aquele gostinho, né, aquele ranço, aquela frustração, aquele amargo de você não ter conseguido aquilo que você se propôs. Então é legal que você entenda essa velocidade, essa mudança e que você possa de fato se dispor a fazer aquilo que está tangível, possível. Um segundo ponto, e que isso eu já falei em outra live, a questão de você poder agradecer. Se você começa a desenvolver o hábito de agradecer por estar vivo, de agradecer por ter saúde, de agradecer o que você quiser, né? Com certeza, se você olhar para a tua vida, você vai ter motivos para agradecer. Se você diariamente faz isso, se você desenvolve essa condição de contemplar a vida, com certeza você vai encontrar dentro de você e no próximo ano muito mais razão, muito mais motivo, muito mais sentido para seguir a tua jornada. Sabe? É poder fazer uma coisa que chama o exercício da presença, que eu quero mostrar para vocês. Esse livro aqui, ó. Que então é Presença, Propósito Humano e o Campo do Futuro. E aqui é muito legal, né, que eles vão trazendo a importância da presença. Eu quero ler um trecho para vocês. Chegamos à conclusão de que a capacidade essencial requerida para se ter acesso ao campo do futuro é a presença. Primeiro, imaginamos a presença como estar plenamente consciente e atento no momento atual. Depois, passamos a considerá-la como o ato de ouvir com intensidade, de rejeitar os preconceitos e formas históricas, de emprestar sentido às coisas. Logramos então reconhecer a importância de abandonar velhas identidades, a necessidade de controlar, como disse Salk, fazer escolhas que sirvam à evolução da vida. Então, olha, já vem algumas lives que eu venho falando isso, né, da importância de praticar, por exemplo, a meditação, que é uma prática que eu já trouxe até pessoas aqui para estar falando, né, do mindfulness, que você é um estilo de vida, é uma forma de você estar presente e cultivar esse hábito de viver o momento. E isso, com toda certeza, traz para você um nível de equilíbrio, de satisfação,
de capacidade de lidar com as situações que surgem, né? Com as adversidades, com as situações externas que você não tem controle. Então é importante olhar aquilo que depende de você, aquilo que você tem controle e aquilo que não está nas tuas mãos. O que você pode fazer? O Gustavo disse: nunca estrague seu presente por um passado que não tem futuro, que é uma frase do Dalai Lama. Muito legal. Rose, seja bem-vinda. Então, eu gostaria que vocês também colocassem isso como algo possível, né, tangível, que é fazer esse exercício da presença, de contemplar a vida, de agradecer por aquilo que está acontecendo. Eu quero dar uma dica, eu não sei se eu já dei essa dica aqui para vocês, de um seriado que chama This Is Us, que ele é da Amazon, eu não sei se eu falei. Gente, é riquíssimo, eu assisti a primeira temporada, comecei a segunda, são 4 temporadas. Então ele mostra exatamente assim como que as pessoas vão lidando com as emoções, como elas vão enfrentando os reveses, né, as dificuldades e as suas angústias. É muito bacana, é muito legal, viu? Uma pessoa muito querida que me indicou e eu sou extremamente grata porque eu estou muito contente. Isso tem a ver com o que a gente está conversando, porque ali vai mostrando essa dificuldade humana de estar presente, de conseguir viver o seu momento, de conseguir desfrutar do tempo que você tem e que é um tempo finito, né? Monize, seja bem-vinda, que bom ter você aqui, muito bom. Terceiro ponto, gente, de coisas para serem feitas, né, para que a gente possa virar a chave mesmo, para que a gente possa começar um ano de 2021 com energia renovada, é aprender a eleger prioridades. E esse exercício, né, é um exercício que eu vejo que a pandemia ajudou muito a gente a compreender quais são as prioridades, né? Para onde você tem que gastar o teu tempo, a tua energia, para onde você tem que olhar. E essa questão de trabalhar, como a gente, né, acho que todo mundo aqui passou por essa experiência de ter que trabalhar de home office, de ter que ficar às vezes numa rotina completamente diferente, de ter que encarar uma situação diferente, te ajudou a escolher, né, o que você ia fazer, como que você ia administrar o teu tempo. Então essa questão de eleger prioridades, que eu vejo que a pandemia ajudou muito nesse aspecto, e que para 2021 você pode usar a seu favor, né, para não desperdiçar o seu tempo, para não gastar a sua energia com aquilo que não faz sentido. Ai, Elisa, minha linda, ela falou: quanto aprendizado com você, Renata. Beijo pra mãe, viu? Fala que eu mandei um beijo pra ela. Rafael, você tá aqui também, que maravilha. Beijo pra Mari. O quarto ponto é essa questão que eu quis assinalar, é a questão de desenvolver o autocuidado. Eu acho que a pandemia ajudou muito também a gente ter essa reflexão, né? O quanto que você precisa de cuidar da sua alimentação, da atividade física, de fazer check-up, de fazer visitas com rotina, né, ao médico, de você poder escolher a música que você ouve, os programas de TV que você assiste. Isso é autocuidado. De você dirigir com cautela, né, de não sair acelerando, correndo, afobado. Então esse autocuidado eu vejo que é uma grande lição que o ano de 2020 trouxe pra gente também, né? Essa questão de que a gente vê, né, que agora por conta do isolamento, do distanciamento social, a questão da máscara, a questão da higiene, né? Quantos hábitos que nós adquirimos que às vezes não faziam parte, né, da nossa rotina. A questão da asepsia mesmo, da higiene no sentido pleno. Então, o quanto que você pode aprender a partir disso a se cuidar mais, a cuidar da sua saúde no sentido pleno. E principalmente aqui, que é o meu foco, que é poder cuidar da saúde mental. Então, eu até queria aqui fazer um convite para vocês. Eu estou desenvolvendo um programa específico para isso. Quem tiver interesse, me procure depois. Eu vou fazer agora de imediato assim, uma coisa bastante acessível, né, para que as pessoas possam participar. Vou fazer um trabalho em grupo. Ah, o Zanetti está me chamando para correr, pedalar. Claro, 4 horas da manhã estou pronta. Brindar com taças de vinho, exato, poder curtir o momento presente.
né? Então é fundamental. E aí, falando então desse cuidado com a saúde mental, quem tiver interesse depois me chama no privado, me chama ou no direct aqui ou no WhatsApp mesmo, que daí eu explico melhor como que vai funcionar esse trabalho que eu quero desenvolver de agora até o final do ano, para que 2021 de fato seja um ano de muitas possibilidades, né? Porque é importante a gente perceber, a gente poder avaliar que a felicidade não precisa ser clandestina, que é aquilo que eu falei no começo da Clarice Lispector, que você pode se apropriar, que você pode desfrutar, que você pode viver uma condição de vida muito melhor e muito mais satisfatória do que talvez você está se permitindo. Então, junto com o autocuidado, essa consciência crítica daquilo que você está fazendo por você, né? O quinto ponto é ampliar o autoconhecimento. E isso, gente, assim, tem muitas ferramentas que ajudam a fazer esse desenvolvimento, a você se conhecer melhor, a você poder olhar para você, olhar para tuas feridas, o que não é uma tarefa fácil, mas muitas pessoas sentem uma dificuldade em fazer isso sozinhas e têm o apoio profissional. E é exatamente isso que eu estou me dispondo a fazer nesse programa que eu estou elaborando, que é agora para começar em novembro, para fazer com um grupo de pessoas, um grupo fechado, um grupo restrito, esse trabalho de imersão mesmo, esse trabalho intenso, de autoconhecimento, de autocuidado, de autoliderança, quer dizer, de você olhar para dentro de você e poder fazer com que a sua vida tenha um sentido ainda muito maior. O Zeca está dando uma sugestão aqui que tem um filme interessante, O Tempo que o Tempo Tem. Eu não assisti esse filme, Zeca, que legal, muito obrigada pela dica. Eu amo cinema, eu amo todo tipo de arte, né? E com certeza eu vou assistir, depois eu compartilho, comento aqui com vocês. Mas fica aí a dica do Zeca, O Tempo que o Tempo Tem. Vou buscar. Mônica, seja bem-vinda. Então, essa questão do autoconhecimento, de que forma eu posso transformar a consciência que eu tenho de mim em algo que vai me levar para onde eu quero. Porque, sabe, eu tenho aquela frase que eu falo, né? Transforme a sua vida naquilo que você quer. E às vezes a pessoa não sabe o que ela quer. Às vezes ela sabe o que ela não quer, mas ela não sabe o que ela quer. Então, poder mergulhar, poder de fato conhecer as suas potencialidades, a sua aptidão, a sua vocação, a sua essência, faz parte desse processo de autoconhecimento. E para isso existem técnicas, existem ferramentas, que é isso que eu quero trabalhar nesse grupo com vocês, quer dizer, com quem tiver interesse e me chamar depois aqui no particular, né, no direct ou no WhatsApp. E aí eu quero mostrar para vocês, que é um livro de liderança também, que é o Pipeline da Liderança, do Han Charan, que é muito interessante, que ele fala, né, que o primeiro nível da liderança é a autoliderança. Você tem que ser líder de si mesmo, para você poder estar apto a cuidar dos outros, a cuidar de uma equipe, a poder liderar pessoas. Mas antes de liderar fora, você tem que liderar dentro, né? E o autoconhecimento vai ajudar exatamente nesse aspecto, nesse ponto. E aí um outro livro que eu quero mostrar para vocês, que esse é muito interessante, do Tom Chung, que começa aqui, Qualidade Começa em Mim. Então é muito legal que ele vai falando assim de alguns aspectos que você pode estar trabalhando, né, para construir um equilíbrio, né, para construir uma verdade associada a quem você é. E não aquilo que o outro espera de você, mas de você poder praticar, né, a qualidade a partir de você. Então ele fala, né, um alinhamento. O que você é? Qual que é a sua missão? Qual que é a sua identidade? Por que você faz? Quais são suas crenças? Quais são seus valores? Como você faz? Quais são as suas capacidades? O que você faz? Qual que de fato é a sua ação? É o seu comportamento? Porque às vezes as pessoas pensam muito, né, vivem no mundo das ideias, mas não exercitam, não colocam em prática. O que você obtém? Qual que é o feedback? Como que as pessoas sinalizam para você o resultado daquilo que você está fazendo? E por fim, o alinhamento, né, dos níveis de realização, quer dizer, o que você está realizando. Então, quando a gente fala de qualidade, claro, começa por você. Então, essa parte do autoconhecimento que eu disse, apoiado nesse trabalho que eu pretendo lançar agora para o mês de novembro, essas dicas de livros para que vocês possam buscar compreender melhor quais são as possibilidades, qual
pode ser implementado no seu dia a dia, qual o comportamento, né, que você pode implementar para ter uma qualidade de vida melhor. E aí, por fim, fazer pausas diárias, ter a oportunidade da reflexão, que pode ser por meio de uma meditação, né, de um estilo de vida mindfulness, como eu disse, ou pode ser por meio de alguma atividade, mas que você tenha pausas. É fundamental que você crie o hábito de fazer isso diariamente. Tem pessoas que apostam muito naquelas férias de 30 dias, né, quando você tira um tempo de descanso, tira um intervalo para poder descansar, desconectar. Claro que isso é bom, é bacana, é positivo, mas é fundamental que todos os dias você reserve 10, 15 minutos para você fazer uma pausa também. Para que você ouça uma música que você gosta, para que você tome uma boa taça de vinho, como o Zanetti está falando ali, para que você possa pedalar, para que você possa fazer, quem gosta de cozinhar, né, fazer uma refeição, enfim, um tempo que você vai recarregar a sua bateria, né, recarregar as energias. E aí, tem um livro legal do Bertrand Russell, que é o Elogio ao Ócio, que ele vai falando, né, dessa possibilidade de você se entregar ao ócio. E depois o Domenico De Masi até escreveu sobre o ócio criativo, que é quando você tem os maiores insights, né, as ideias melhores. Mas eu gostaria de destacar que é fundamental que você tenha esse tempo de refazimento, quer dizer, um tempo que você vai estar investindo em você, que você vai estar gastando sua energia para recarregar a sua bateria, fazendo então alguma atividade que seja prazerosa, alguma atividade que vai colocar você de volta, né, a ter contato com aquilo que é a tua essência. Então, assim, esses são os pontos daquilo do que fazer e do que não fazer, para que a gente possa tirar uma lição desse momento que nós estamos atravessando, desse momento de pandemia, desse momento de isolamento que a gente vem passando. E aí eu queria dizer que assim, que para o próximo ano, para 2021, nós não sabemos, né? Agora está na iminência, não vou entrar nessa discussão aqui, a questão da vacina ou não, enfim. Mas uma coisa é certa, aquilo que vai acontecer, que depende de você, você pode fazer melhor, você pode fazer diferente. O que não está nas tuas mãos, o que não depende de você, claro, você vai ter que criar recursos dentro de você para aprender a lidar, para aprender a conviver. Ninguém imaginava que o ano de 2020 nós teríamos que passar por tudo isso que a gente passou e está passando. Agora, cada um, à sua medida, do seu jeito, ou do seu modo, foi encontrando meios de levar a vida, de se adaptar, né, de encontrar recursos para poder ter uma condição de vida melhor. Então é exatamente esse o ponto que eu gostaria que vocês olhassem para que a gente pudesse construir então um novo cenário para o ano que vem. Se vocês quiserem compartilhar aqui comigo o que vocês estão fazendo, eu gostaria de saber, assim como a Érica compartilhou. E eu quero agradecer aqui a presença da Fernanda, do Igor, sejam bem-vindos. Então eu gostaria que vocês tivessem essa possibilidade de olhar para dentro de vocês, desse aprendizado que esse tempo de recolhimento trouxe e construir, virar a chave, construir esse novo cenário para o próximo ano. Oiê! Às vezes eu fico até com a sensação que parece muito repetitivo, né? O que eu venho falando aqui nas lives e o que eu estou falando hoje. Mas não adianta só ter a informação, né? E eu tenho a impressão que o que eu estou falando realmente não é novidade para vocês. Mas a pergunta que eu faço é, isso está colocado em prática? As atitudes que vocês têm no dia a dia refletem exatamente essa informação que vocês já têm dentro de vocês? Porque uma das coisas que a gente vê, né, no campo da educação é que só ter a informação não traz mudança de comportamento. Que você saber o que tem que fazer não quer dizer que você vai fazer o que tem que ser feito, né? Então, aonde que está o segredo, né? Onde que está aquele pulo do gato, né? Onde que está essa virada de chave? Não é só na informação, mas é nessa tomada de consciência que leva você para a atitude, que leva você a agir, que leva você de fato a colocar em prática
tudo isso que você já tem como conhecimento dentro de você e como informação, e a informação está aí disponível. Né? Então, é como você de fato está administrando toda essa possibilidade, essa riqueza que existe nesse universo mental dentro de você. Gente, perguntas, comentários, eu gostaria que vocês interagissem comigo. É interessante que essa semana eu fiz, essa semana que passou, eu fiz o encerramento daquelas lives, foram 3 lives, falando sobre trabalho e felicidade, que eu trouxe convidados. E que é muito interessante, né, com a dinâmica com o convidado, como que a coisa flui de uma outra forma. Eu aqui falando, e às vezes fica com esse aspecto de aula, eu gosto, eu acho bacana, eu acho legal, mas eu também sinto falta dessa interação, então eu por isso estou pedindo para que vocês falem, para que vocês participem, para que eu possa até sentir como que a coisa está caminhando, como que está fluindo, como que vocês estão entendendo isso que eu estou colocando como sendo importante para que a gente possa ter uma noção maior dessa passagem do tempo. Eu sei que às vezes é difícil, né? E aí eu fico aqui refletindo nessa questão de poder falar, de poder expressar. Pode ser difícil elaborar todas essas questões, mas eu gostaria de saber o que vocês estão sentindo, o que vocês estão pensando. Isso que eu falei, né? 66 dias, o que isso provocou em vocês? Para saber que já vem aí um novo ano, uma nova etapa, uma nova jornada, e que vai depender exatamente da sua capacidade, da sua habilidade para lidar com esse cenário. A Érica está dizendo que a única situação que demorou para eu superar neste período e que transformei em amor pela vida foi o medo de morrer sem fazer coisas simples. Daí eu me encorajei em fazer minha horta em casa. Nossa, fantástico, fantástico. Quando a gente tem noção da morte, e esse ano eu acho que a gente viu muito de perto, né, várias situações, você começa a fazer exatamente esse questionamento, né, Érica? Assim, o que eu estou fazendo da minha vida e o que eu estou deixando de fazer? Que essa é a proposta da reflexão de hoje mesmo, por isso que eu trouxe esses tópicos, para que a gente pudesse ponderar, avaliar, refletir nessas escolhas. Então essa coisa de você ter feito a tua horta em casa eu achei muito rico, muito legal, né? Que é essa coisa da simplicidade, do retorno ao simples, de você poder ter prazer, ter felicidade com pequenas coisas que estão ao seu alcance, né? Só que antes talvez você não estivesse fazendo. Eu não tinha tempo para isso e me sinto mais paciente com o crescimento das plantas. Excelente, porque não tem como você esticar a plantinha, né? Você tem que observar. Essa coisa de observar a natureza, gente, é um grande aprendizado, né? Porque é o tempo de plantar, é o tempo de semear, depois regar, colocar no sol, cuidar, zelar, né? Para que ela possa brotar, florescer, crescer, se desenvolver. E assim é com a gente. Muito legal esse teu exemplo, viu? Fico muito satisfeita, fico muito contente mesmo. Porque o que eu quero propor no dia de hoje é exatamente essa reflexão. Como você está cultivando e fazendo brotar e fazendo gerar vida, esse movimento dentro de você. Vou guardar a frase que sem a ação, o tanto de informação que temos não faz sentido. Perfeito, Fer. Porque senão a informação está totalmente disponível, né? Hoje a gente, quer dizer, quantas lives, quantas coisas, quantas pessoas falando, quanta gente compartilhando vivência, compartilhando experiência, compartilhando saberes, compartilhando dicas, né? Confraria cultural, quantas coisas. Agora, só pegar essas informações só vai inflar, vai inchar, né? Não vai trazer resultado. A Érica disse que parece bobo isso, mas é gratificante comer o que se planta. Eu acho que isso é riquíssimo, né? É um ciclo maravilhoso. Parabéns. A Finlândia foi considerada, eu acho que o ano passado, o país mais feliz do mundo, né? E eles têm esse princípio, viu? Eu até ia participar de um curso, que eles estavam promovendo o curso sobre a felicidade, mas por alguns motivos acabou que eu não fui,
Mas tem essa coisa de você cultivar, de você comer, de você ter esse contato com a natureza, né? Simples, simples assim. Aí você começa a entender que a vida pode ter um significado e um sentido muito maior. O Zanetti está dizendo que eu sou sempre muito didática e clara. Gosto do seu estilo, seus temas estão sempre na ordem do dia, sem divagações, pé no chão e bola para frente e para cima. Muito obrigada, para mim de fato é uma honra, viu, ouvir você falando assim. E você sabe que a gente tem uma live marcada, né? Vamos ver se vai acontecer agora em novembro. Gustavo disse que nenhuma ação é produtiva sem as informações adequadas. E essas lives mais profundas são exatamente as informações que precisamos para fazer bem feito. Muito obrigada! Fico muito contente. Né? E a ideia, gente, é poder trazer esse momento, porque é uma pausa. A hora que você para ficar ouvindo o que eu estou falando aqui, você está fazendo uma pausa. Né? Você está se alimentando de alguma coisa que para alguns pode ser legal, para outros não, enfim, tá tudo certo, respeito à diversidade de opiniões, mas você pode estar se permitindo nesse momento olhar para dentro de você e refletir nas tuas escolhas, na tua vida. Gustavo disse que a questão não é a quantidade de informação, até mesmo a qualidade. A questão é como usar essas informações de forma adequada para um avanço. Isso, é como colocar em prática. E esse é o ponto, por isso eu estou aqui, né, com essa disponibilidade para ajudar nessas reflexões. Que assim como a Érica disse que pode parecer algo bobo, simples, né, mas é assim que a gente vê a coisa brotar e fazer sentido. É semeando, é falando, é pensando, é refletindo, e a hora que você observa, você já está fazendo de outro jeito, você já está fazendo diferente. Né? Você já pode se apropriar da felicidade. A felicidade não precisa ser uma coisa clandestina. Ela pode ser algo que você se aproprie de verdade. O que não quer dizer que ser feliz você não vai ter momentos de tristeza. Né? A tristeza faz parte da condição humana e faz parte da condição da saúde mental, como eu disse lá no começo. Né? Então você poder se reinventar e criar situações é muito interessante. E para a gente já ir caminhando então, né, para o nosso encerramento, eu queria dizer que assim, quando a gente fecha um ciclo, e é isso que nós vamos fazer agora em 2020, é importante que a gente faça essa análise crítica, que a gente possa olhar o que a gente aprendeu, que é isso que eu procurei trazer aqui hoje, o que a gente não deve repetir, não deve fazer, né, e como a gente pode encarar esse novo cenário de 2021, que vai ser completamente diferente de tudo que a gente possa imaginar ou idealizar. Mas a partir daquilo que depende de você, você pode traçar metas, objetivos. Objetivo é o que você quer, né? A meta é definir prazo para isso. E de fato fazer algo que esteja ao teu alcance, que independe das condições externas, mas que depende de você. Então aquilo que depende de você, que está nas tuas mãos, faça. A Elisa disse, descobri com suas reflexões que minha felicidade tem significado em pequenas coisas, em meio à natureza e me organizando para o próximo ano. Beijos. Muitíssimo obrigada. Viu? Fico muito contente. A minha ideia aqui é contribuir, é poder de fato levar a essa reflexão que traz algo de bom. Porque eu vejo que tem muita gente falando muita coisa e claro, eu acho que tem espaço para todo mundo. Agora, a minha proposta aqui é poder trazer uma mensagem que te leve para um nível maior, para um outro degrau, né? Que te leve para um nível acima, de desenvolvimento, de evolução como pessoa, como ser humano. Essa é a minha ideia. Emile, você entrou, minha queridona. Já estamos encerrando, viu? A Paty falou, perfeito, você é minha inspiração. Muito obrigada. Eu vou te mandar aquela foto nossa, viu? De 5 anos de idade. Eu achei ela outro dia. Gustavo diz, ter o cimento, a água, as pedras e os tijolos não significa que depois de um tempo teremos o muro. Os ensinamentos, como dessa live, são exatamente a explicação de como fazer. Ah, tá poético hoje, hein? Muito legal. Muito bacana. Então, assim, eu acho que é um momento de muita reflexão, né? Quando a gente se dá conta que já vamos começar um novo ciclo e que esse novo ciclo venha com bastante energia, apesar das dificuldades que nós atravessamos, apesar das perdas que nós tivemos, que a gente possa
continuar acreditando na vida, na beleza da vida, nessa coisa grandiosa, né? Eu gosto de falar que eu acredito muito nessa força, nessa grandeza, né? Na generosidade. Eu sou uma pessoa que tenho muita fé mesmo, né? Nessa questão maior. Então eu gostaria que vocês cultivassem dentro de vocês esse sentimento e essa virada para 2021 que ela fosse feita de uma forma então consciente, pautada em metas tangíveis, deixando para lá o que não serve e se apegando naquilo que de fato pode te fazer bem e te levar para o próximo nível. Joia? Alguém quer falar mais alguma coisa? Gente, então eu quero agradecer a presença de vocês. Muitíssimo obrigada. Nós estamos de novo na próxima segunda-feira aqui juntos. Eu ia colocar a enquete para saber os temas que vocês querem que eu aborde. Eu acabei que não fiz isso a semana passada, mas vou fazer isso essa semana. Vou colocar tanto aqui nos stories, tanto do Face quanto do Instagram, para que vocês possam participar, tá bom? Muito obrigada e até a semana que vem. Um beijo para vocês. Até. Tchau.